Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 13 do segundo livro de Macabeus, 2 Macabeus, capítulo 13. Hoje nós temos dois grandes momentos. Primeiro é a campanha de Antíoco V. Mais uma vez, Antíoco V, que é o Antíoco Eupátor, filho de Antíoco IV, Antíoco IV, ele sai em campanha, quando a gente fala em campanha, batalhas de conquistas. Não há muita explicação por que ele empreende essa campanha. Só sei, eu digo assim, não há explicação na Bíblia, Não há na Bíblia aqui, não há no livro de Macabeus uma explicação plausível por que ele começa essa campanha. Só sei que ele começa essa campanha. E hoje nós vamos ver o suplício de Menelau. Lembra quem é Menelau? Menelau é um sumo sacerdote que foi imposto pelo rei, é um sumo sacerdote prevaricador, profanou o templo, e tinha o título de sumo sacerdote, ou seja, tinha essa dignidade de sumo sacerdote. Por tantas coisas horríveis que ele fez no templo de Jerusalém, por tantas coisas horríveis que ele fez aos costumes e à religião do judeu, veja o que vai acontecer com ele hoje, o suplício de Menelau, tá bom? Vamos lá? Quero pedir a você que dê um like nesse vídeo, quero pedir a você que divulgue esse nosso trabalho, divulgue esse momento que nós temos aqui, convide mais pessoas para fazer essa leitura da Bíblia junto com a gente aqui, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então que hoje o capítulo 13. Não é um capítulo longo não, viu gente? É um capítulo curto. A gente está vivendo um tempo de paz com Antíoco V, Mas nós vamos ter esse período de campanhas contra os judeus e, preste atenção, a paz será retomada, tá bom? Então, depois de algumas batalhas aí, a paz será retomada. No ano 149, os partidários de Judas souberam que Antíoco Eupátor vinha contra a Judéia com um considerável exército. Lísias, seu tutor e ministro, acompanhavam. Eles comandavam as tropas gregas, elevando-se a 110 mil infantes, 5.300 cavaleiros, 22 elefantes e 300 carros armados de foices. Menelau havia se unido a eles e intervinha perfidamente junto ao rei, mas não a favor de sua pátria, mas tendo em mira a confirmação de sua dignidade. Todavia, o rei dos reis excitou contra esse celerado a cólera de Antíoco, e tendo Lísias acusado de ser causa de todos esses males, mandou o rei conduzi-lo a Bereia, para que fosse morto, segundo o costume do país. Ora, havia ali uma torre de 50 côvados, cheia de cinzas, e munida de um instrumento giratório que de todos os lados precipitava essa cinza. Era lá que qualquer culpado de roubo sacrílego ou de algum outro crime particularmente grave era lançado à morte pela multidão. Foi nesse suplício que morreu Menelau, o prevaricador, que não recebeu assim sepultura alguma. E isso foi justo, porque ele havia pecado bastante contra o altar, que sustenta o fogo puro e a cinza. Foi na cinza que ele encontrou a morte. Nesse meio tempo, o rei avançava imaginando os mais bárbaros planos, decidido a empregar contra os judeus os piores castigos, os piores castigos imaginados por seu pai. Sabendo disso, Judas mandou que o povo invocasse o Senhor noite e dia, para que nessa circunstância, mais do que nunca, ele viesse em socorro daqueles que estavam ameaçados de perder a lei, a pátria e o templo. Que ele não permitisse que o povo, apenas um pouco aliviado, recaísse sob os golpes das nações perversas. Rezaram todos juntos e invocaram o Senhor misericordioso entre lágrimas e jejuns, prostrados 3 dias consecutivos. Judas exortou-os e disse-lhes que estivessem preparados. Entrevistou-se ele com os anciãos e decidiu não esperar que o exército do rei penetrasse na Judéia e se assenhorasse da cidade, mas sair logo e travar uma batalha decisiva com o auxílio de Deus.
Entregou, pois, a sorte das armas ao Criador do mundo e encorajou seus companheiros a combater valentemente até a morte em defesa das leis do templo, da cidade e da pátria e da nação. Em seguida, levou o seu exército até Modim. Depois de ter entregue seus homens à senha Vitória de Deus, tomou consigo os mais corajosos entre os jovens e partiu de noite a fim de atacar o acampamento que abrigava o rei. Matou cerca de 2.000 homens, massacraram o principal elefante e seu condutor. Por fim, espalharam pelo campo o terror e a confusão e retiraram-se vitoriosos. Despontava o dia quando cessou este ataque, graças à proteção de Deus. Provando a audácia dos judeus, o rei tentou apoderar-se das fortificações por meio de estratagemas. Partiu a fim de colocar cerco diante de Betsur, praça forte dos judeus, mas foi rechaçado, sofrendo revés e vencido. Enquanto Judas reabastecia os sitiados, Rodoco, combatente do exército dos judeus, revelou os segredos de seus aos inimigos, mas após inquérito foi detido e executado. Pela segunda vez, o rei parlamentou com os habitantes de Betsur, apresentou-lhes a mão, recebeu a deles, partiu para atacar o exército de Judas e foi vencido. Soube então que Filipe, a quem tinha deixado em Antioquia para a direção dos negócios, se revoltara e ficou muito consternado. Fez propostas aos judeus, aceitou as condições deles e jurou tudo o que lhe pareceu justo. Reconciliados, ofereceu um sacrifício, presenteou o templo e mostrou-se benévolo para com a cidade. Acolheu com agrado Macabeu e deixou como governador da região Hegemônida, desde Ptolemaida até a terra dos Gerrênios. Dirigiu-se a Ptolemaida porque os habitantes estavam descontentes com esse tratado e indignados com os decretos promulgados. Lísias subiu à tribuna, defendeu-o como pôde, persuadiu e apaziguou o povo, levando-o a benévolo sentimento e voltou depois a Antioquia. Assim decorreram a ofensiva e a retirada do rei. Muito bem, o capítulo é curtinho e fala muito bem de uma campanha, de uma campanha contra os judeus feitas por Antíoco V. Antíoco V estava, você lembra, mais ou menos em paz com os judeus. Mais ou menos. De repente, a gente começa o capítulo 13 com uma campanha empreendida pelo Antíoco V, Antíoco Eupátor, né? E, como eu disse, a Bíblia não explica aqui por que começou essa campanha. Do nada, pá, o Antíoco V diz, vamos contra os judeus. E desce com Lísias. Lísias é seu braço direito. Ele foi seu tutor, né, quando ele era jovem, mas continuou sendo seu braço direito. E vem contra os judeus, desce contra os judeus. E eles vêm com tudo. Nessa investida contra os judeus, quem mais uma vez traz os judeus? Menelau. Menelau, gente, é o sumo sacerdote, é judeu, né? Judeu, mas também tem sangue grego nele, é judeu. Ele trai o seu povo, se coloca do lado do rei, e contra o seu povo. Muito bem. Quando o rei desce para lutar mais uma vez contra os judeus, o Judas Macabeu fica sabendo e vai perguntar para os anciãos, olha, o que nós fazemos? Esperamos eles vir nos atacar ou a gente se antecipa e já ataca? E os anciãos falaram, é melhor que antes que eles cheguem na cidade vocês já estejam esperando. O Judas Macabeu sai com todo o seu exército para Modim, para esperar para que eles não cheguem até Jerusalém. Muito bem. Neste íntere, acontece o suplício de Menelau. Ora, Menelau era um homem odiado pelos judeus, embora fosse sumo sacerdote, mas um sumo sacerdote imposto pelo rei. Um sumo sacerdote prevaricador, um sumo sacerdote infiel, um sumo sacerdote que profanou o templo. Muito bem, e ele muitas vezes profanou o templo e o altar com costumes e religião grega, ídolos gregos. E aí o que acontece com ele? Acontece que houve
um mal entendido entre ele e Lísias. E Lísias percebeu que esse Menelau não valia nada, não valia nada. O Lísias então o denuncia para o rei e o rei manda executar. Onde ele foi executado? Ele foi executado numa torre de cinzas. Torre de cinzas? Sim. Uma torre onde eles depositavam cinzas e eles usavam ali para o suplício de algumas pessoas condenadas. Ou seja, jogava a pessoa lá de cima, pá, na cinza, e a pessoa morria de uma maneira horrível, até mesmo sufocada pelas cinzas. Muito bem. A palavra de Deus faz questão de dizer: aquele que profanou o altar onde se fazia o fogo e as cinzas foi morto pelas cinzas. Mais ou menos como aquilo que a lei de Italião falava. Dente por dente, olho por olho, vida por vida. Muito bem, ele profanou a cinza do altar, foi morto pelas cinzas num suplício horrível. Tá bom? Muito bem, morto Menelau, nós vamos ter aí uma batalha. O rei Antíoco V está descendo com o pessoal. E essa batalha é uma batalha muito grande. O exército do rei é muito grande, o exército de Judas Macabeu não é tão grande. E Judas Macabeu pede ao povo que reze, faça jejum, para que a batalha eles possam sair vencedores. Muito bem, eles conseguem uma primeira vitória, mas o rei vai para Bet-sur para tentar vencer. O Judas Macabeu é um bom estrategista, também coloca o pessoal em fuga, ou seja, ele consegue vencer o rei. Como eu disse para você, os judeus são audazes naquilo que faz, né? São audazes, eles não têm medo, porque eles sabem que quem combate com eles é o próprio Deus. Veja o que acontece nesse momento. Quando eles vão para Bet-sur, tem um judeu, né? Tem um judeu que é combatente, um judeu que combate ali com os judeus, chamado Rodoco, ou Ródoco. Ele trai os judeus e conta para o exército do rei todos os planos dos judeus. Quando os judeus sabem que eles têm um traidor no meio deles, este traidor é trazido no meio deles, é inquirido e é morto. Muito bem, o que acontece? Pela segunda vez, o rei Antíoco perde essa batalha. O rei Antíoco V é muito esperto. O que ele faz? Já que nós não conseguimos vencê-los, vamos fazer um acordo com eles. E nesse momento sela-se uma paz. Uma paz. O rei Antíoco V, né, promete ao Judas Macabeu presentes ao templo, promete liberdade para que eles possam viver, promete paz entre eles, e é feita uma reconciliação do rei Antíoco V com os judeus. A partir daí começa um tempo de paz. Tá bom? Vem cá que eu tenho só algumas coisas. É muito interessante. Eu tenho uns versículos que eu anotei para você ver como é interessante estudar a Bíblia. Vamos lá. Versículo 1, só para a gente saber aqui quando que aconteceu isso. No ano 149, os partidários de Judas souberam que Antíoco Eupátor tinha contra a Judéia um considerável exército. O ano de 149 da era seleucida ou grega corresponde na história nossa ao outono de 163 a.C. Então nós estamos exatamente no ano 163 a.C., tá bom? Versículo 2, uma informação histórica. Lísias, seu tutor e ministro, acompanhavam-o. Eles comandavam as tropas gregas, elevando-se 110 mil infantes, 5.300 cavaleiros, 22 elefantes e 300 carros armados de foice. Carros. Que carros são esses? Esses carros são carros de combate, que era já usado pelos Aquemênidas. Quem são os Aquemênidas? Os persas, lembra? Aqueles nossos amigos
Dario, Xerxes, Ciro, eles já usavam carros. Aliás, se você assistiu o filme 300, você vai ver que os persas, né, eles já tinham carros de guerra, né? O filme 300 são os persas contra os gregos, né? Nesse filme tem até aquele brasileiro Rodrigo Santoro que faz papel do rei Xerxes, né? Então os persas já têm carros. Então, na verdade, os seleucidas, eles mantêm também o costume de carros de combate. Versículo 4. Há uma informação muito importante. Todavia, o rei dos exércitos excitou contra esse celerado, o Menelau, né? O Menelau que não valia nada, a cólera de Antíoco. E tendo Lísias acusado de ser a causa de todos esses males, mandou o rei conduzi-los a Bereia, para que fosse morto segundo o costume do país. Atenção, vamos entender. Que Bereia é essa que ele está falando? Esta Bereia, porque tem duas Bereias faladas na Bíblia. Tem esta Bereia, que está aqui no Macabeus, e tem uma outra Bereia, que é falado no Atos dos Apóstolos e também nas cartas de São Paulo. Muito bem. Esta Bereia aqui trata-se da cidade de Alepo, na Síria, hoje é na Síria. Lá na Síria tem uma grande cidade chamada Alepo. É uma das cidades mais antigas do mundo, sabia? Alepo é uma das cidades mais antigas do mundo. Ela data mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Muito bem, essa cidade de Alepo, né, era conhecida como Bereia, no tempo dos gregos, viu? No tempo dos gregos, tá certo? E essa cidade é onde o sumo sacerdote Menelau é executado. É nessa cidade de Bereia, que hoje é Alepo, né, que tem aquela torre de cinzas onde ele vai ser supliciado. Atenção, não vamos confundir com a Bereia do Atos dos Apóstolos e das cartas de São Paulo, porque essa Bereia dos Atos dos Apóstolos da carta de São Paulo fica na Grécia, não tem nada a ver com a Síria, tá bom? Vamos lá então, versículo 5, ora, havia ali uma torre de 50 côvados, cheia de cinzas e munida de um instrumento giratório que de todos os lados precipitava essa cinza. Muito bem, era jogado, a pessoa era jogada, é uma torre cheia de cinza, a pessoa era jogada e depois vinha cinza caindo em cima dele, Muito bem, que castigo é esse? Essa torre, mais ou menos, quantos metros tinha? Ali havia uma torre de 50 côvados. 50 côvados significa 22 metros. Então, uma torre de 22 metros é muito alta. Olha, vou te falar uma coisa. Uma torre de 22 metros é alta. Esse é o famoso suplício das cinzas. Isso já era praticado pelos persas no século V a.C. Sabia? Esse suplício das cinzas era muito famoso, muito comum, e já era praticado pelos persas, para a gente saber. Por isso, na cidade de Bereia, hoje atual Alepo, tinha essa torre de cinzas para o martírio das pessoas. E no versículo 23, é o último aqui, 23, a gente termina aqui, ó, 23. Soube então que Filipe, a quem tinha deixado em Antioquia para a direção dos negócios, se revoltara e ficou muito consternado. Fez propostas aos judeus, aceitou as condições e tal. O que acontece? Filipe, quem é o Filipe? Filipe, gente, esse Filipe, deixa eu contar para vocês lembram dele? Ele foi o primeiro ministro do rei Antíoco IV, pai do Antíoco V. Só que nessa história de mudança de rei, ele fugiu porque ele não era muito favorável à entrada de Antíoco V e tal. Fugiu. Mas ele acabou voltando a Antioquia e acabou contando com as graças do rei Antíoco V. Tá bom? O que ele fez? O rei Antíoco falou, ó, eu vou lá combater contra os judeus de novo, e você, Filipe, fica aqui tomando conta dos negócios. Mais uma vez, o Filipe se revoltou contra o rei Antíoco V, né? E quando ele fica sabendo, fala, meu Deus, de novo esse Filipe está fazendo porcaria lá, vamos voltar. Então talvez seja uma das coisas
que fez com que o rei tomasse uma decisão mais rápida de fazer as pazes com os judeus e voltar para Antioquia. Só sei que em meio às batalhas, em meio às confusões que acontecem no meio do povo, Deus está ali consertando tudo e fazendo o seu povo reencontrar a paz. Isso é verdade. Tudo que Deus faz, Ele faz bem feito. Et crutim Domini, fugit partes adversae. Vite teleo detribuda, radix Davide. Aleluia.